Quando somos crianças, assistimos e gostamos de coisas que quando somos adultos não fazem o menor sentido. Se pararmos para pensar, absolutamente todo tipo de produção infantil faz com que a gente tenha que acionar aquela suspensão da descrença. É claro que Power Rangers é uma dessas produções e por mais que a gente continue amando essa franquia hoje em dia, existem algumas coisas ali que não fazem o menor sentido e chegam a soar completamente incoerentes com a lógica estabelecida pela própria franquia. Então se prepara porque no vídeo de hoje eu vou destacar 5 delas. Oi, eu sou o Raoni Soares e eu já quero deixar claro que eu não tenho o intuito de descredibilizar essa produção, até porque em uma rápida olhada no meu canal já dá pra perceber que eu sou muito fã dessa franquia. Só que eu acredito que ser fã não me obriga nem um pouco a fingir que essas coisas não existem. Mas perfeito é Deus, eu, ele, qualquer um de nós pode fazer até coisa pior. E eu não vou começar falando sobre o fato dos atores serem muito mais velhos e estarem interpretando personagens que ainda são colegiais. Isso porque esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro e não só em Power Rangers, como em absolutamente todas as produções que trazem personagens que estão na escola. Ao invés disso, eu quero começar falando sobre uma coisa que me pegava muito mais e que acontecia principalmente ali na Era Zordon, porque uma de suas regras principais era que os Rangers não podiam de forma alguma revelar suas identidades. Esse não é o ponto, até porque isso daí faz total sentido com a ideia de que isso serve para preservar os seus familiares e conhecidos e deixar eles seguros. Só que na minha cabeça isso faz total sentido justamente quando o vilão não sabe da identidade dos heróis, o que claramente nunca aconteceu aqui em Power Rangers. Olhando por esse lado, eu não sei qual é o sentido de ter criado uma regra que em teoria nunca funcionou, porque desde o início absolutamente todos os vilões sempre sabiam a identidade dos Rangers. E isso não servia para proteger absolutamente ninguém, tão pouco era usado pelos vilões para atacarem os conhecidos e as pessoas que eles amavam. Isso pode sim até funcionar para o fato dos civis não saberem quem eles são, já que essa regra também se aplica aqui, justamente como uma forma de protegê-los também. Não me diga! Até porque se você descobre a identidade de um super-herói e um vilão fica sabendo disso, é claro que ele vai fazer de tudo para fazer com que você confesse essa informação. Mas vamos usar como exemplo o filme do Homem-Aranha de 2002, porque lá, por grande parte da história, o Duende Verde nem imaginava quem era que ficava por trás da máscara. E quando ele descobriu, adivinha o que aconteceu? Sim, a Tia May foi atacada justamente como uma forma para afetar o Peter e deixar ele muito mais vulnerável. E essa é a lógica básica para esse tipo de regra. Mas aqui em Power Rangers, ao que parece, a única serventia dessa regra era para fazer com que os civis não soubessem da sua identidade, porque os supervilões sempre souberam. Outra coisa que acompanhou a Era Zordon foi aquele globo visualizador que servia como um mecanismo para ele trazer informações para os Rangers. E absolutamente tudo que ele precisava contar aparecia ali naquela tela. O que não faz sentido para mim nisso é que absolutamente todas as imagens que aparecem no globo são imagens teoricamente impossíveis de terem sido captadas pelo Zordon. E a menos que ele funcionasse como uma antena interdimensional, não tinha como ele conseguir imagens tão específicas quanto as que aparecia por ali. Como por exemplo no primeiro episódio em que ele mostra Rita repulsar os Rangers. A imagem que aparece no globo é tão próxima dela que não faz o menor sentido. Certo que o globo pode servir como um atalho narrativo, mas não fazia o menor sentido dele conseguir imagens tão específicas em momentos tão pontuais quando ele precisava. Tem uma cena no filme de Turbo onde a Divatox usa a mulher do mago Let It Go para atrair a sua atenção, criando entre eles uma conexão telepática. E nessa cena, os Rangers conectam o mago a um aparelho que faz com que tudo o que ele esteja vendo na sua cabeça passe também em uma tela para eles. Nessa cena a gente consegue ver a Divatox sentada bem em frente à mulher do Let It Go, só que pela perspectiva isso não faz o menor sentido com a lógica da situação, porque se a mensagem está sendo transmitida pela mulher do Let It Go, a imagem deveria ser captada em primeira pessoa. E o pior é que nessa cena ela ainda quebra a quarta parede e fala diretamente com o Zordon, sem falar que ela ainda mostra imagens exclusivas do seu calabouço, onde
onde ela tá mantendo a Kimberly e o Jason presos. Tipo, como ela sabia que o Zordon tava vendo aquela transmissão naquele momento? E que tipo de conexão é essa que permite até com que ela faça a transição de câmeras? Não sei. Na minha opinião, esse globo visualizador é um mecanismo que, além de ser muito roubado, nunca fez sentido. Foda-se. E basicamente a mesma coisa também acontece com o telescópio que a Rita usa. Com ele, ela consegue enxergar e espionar com muita clareza cada passo que os Rangers dão. E é através disso, inclusive, que ela se baseia para fazer o ataque do dia. Só que a coisa que não faz sentido nisso é que, além de conseguir ver tudo com absoluta clareza, ela consegue, inclusive, ouvir tudo que eles estão falando. E uma coisa que eu sempre me perguntei era como era possível que todo dia um monstro diferente chegasse e arrasasse com a cidade, e mesmo assim, no final, nada parecia destruído. Certo, a gente sabe porque a cidade nunca era destruída, até porque se fosse assim, não haveria nem mais cidade para contar a história. É verdade. Só que mesmo assim, como era possível eles destruírem tantos prédios e carros e mesmo assim nada ficar destruído? Sem falar que em absolutamente todas as lutas com o Megazord, no final os monstros sempre explodiam. E se fosse assim no final, além de toda essa destruição, ainda não haveria muitos pedaços de monstros para todos os lados? Algo que eu achei legal no filme de 2017 é que no final a gente viu que a cidade realmente ficou toda destruída. Só que mesmo assim dá pra gente ativar a suspensão da descrença e passar por cima disso, mas que isso não faz sentido, não faz. Até porque se a gente levar em consideração, nos filmes de heróis acontecem coisas muito piores e mesmo assim não vemos nada tão danificado assim no final. Um bom exemplo disso é o filme dos Eternos, que até hoje eu me pergunto como era possível que um celestial tivesse definitivamente saindo do centro da Terra, mas até hoje, depois dessa produção, nenhum outro filme ou série repercutiu sobre esse fato. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like se estiver curtindo o vídeo até aqui. Isso é muito importante pro meu canal e pra minha criação de conteúdo. Poxa, não custa nada, dá essa força aí. Sem sombra de dúvidas, Power Rangers traz alguns crossovers que são muito legais. E um que se destaca muito é um que acontece no último episódio de Power Rangers Super Mega Force, com a Batalha Lendária. E lá a gente vê muitos Rangers épicos retornando pra ajudar essa equipe. Só que se tem algo nesse episódio que não faz o menor sentido é o fato de que existem Rangers que a gente sabe que são da mesma pessoa estarem no mesmo lugar. Um bom exemplo disso é o próprio Tommy, que nesse episódio aparece vestindo o seu clássico uniforme verde, o que por si só já carga completamente com a lógica estabelecida antes pela franquia. Porque a gente sabe que o Tommy não podia mais se transformar nesse Ranger, e foi justamente por isso que ele passou a usar o uniforme do Ranger branco. Tanto que vale a gente comentar que quando ele apareceu usando esse uniforme branco, a Kimberly comentou que achava que ele tinha perdido seus poderes para sempre. Só que o Alpha respondeu para ela que na verdade o que tinha acabado para sempre tinha sido os poderes do Ranger verde. Então como que nesse momento ele conseguia simplesmente do nada se transformar no Ranger verde de novo? Fora que além disso, outros uniformes que tinham sido usados também por ele também faziam parte dessa batalha. Outro exemplo é que nessa mesma batalha aparecem as Rangers rosa de Mighty Morphin, Espaço, Zell e Turbo. Claro que dá pra gente justificar que nesse episódio quem tá usando o uniforme de Mighty Morphin é a Kimberly, enquanto a Cat tá usando o seu uniforme de Zell e a Cassie tá no uniforme de Espaço. Mas nesse caso, quem estaria usando o uniforme de Turbo, já que a Cassie e a Cat dividiram esse uniforme na temporada? Não tem nem palavra. Nesse caso, seria simplesmente impossível que esse Ranger tivesse nessa batalha sem deixar de fora a Zell ou Espaço. E vale lembrar que antes de ser a Rosa em Zell e Turbo, a Cat recebeu seus poderes em Mighty Morphin da Kimberly. Então, na lógica, não faz o menor sentido um Ranger deixar de ser Ranger em um episódio só pra conseguir se transformar depois quando quisesse nesse Ranger de novo em um episódio futuro. E o mesmo vale para poderes que foram perdidos, como é o caso de Zell, que embora não tenha justificado a razão pela qual esses poderes deixaram de funcionar, só por trocarem de uniforme já deixa claro que esse poder já não valia mais. A gente sabe que em Super Sentai isso foi super possível pelo simples fato de que uma mesma equipe nunca usou mais de um uniforme. E por mais que esse episódio tenha sido maravilhoso de acompanhar, pela lógica da história, teria sido mais funcional se eles tivessem deixado esse episódio de lado. E o mesmo a gente viu acontecendo no episódio Eternamente Vermelho da temporada Força Animal, onde a gente viu os 10 Rangers vermelhos
vermelhos que existiam até aquele momento se reunindo para acabar com as forças do mal. E lá é o Jason que aparece usando o vermelho de Mighty Morphin, sendo que pela lógica quem devia estar usando esse uniforme era o Rock, já que ele foi a última pessoa a usar esse uniforme antes da transição para Zell. E já que eu falei de Zell, nesse episódio o Tommy tá usando o vermelho dessa temporada. Mas até onde a gente sabe, os poderes de Zell não tinham se esgotado, tanto que eles trocaram para Turbo. Turbo esse que tinha sido passado pro TJ, que inclusive é ele que aparece usando o vermelho dessa temporada. Só que pela lógica isso também não faz o menor sentido, uma vez que ele deixou esse poder para trás quando eles foram embora pra Terra e ele passou a ser o Ranger Azul em espaço. E tudo isso teria se encaixado facilmente se lá no começo eles não tivessem criado o hábito de encaixar o mesmo personagem usando mais de um uniforme. E é claro que a gente sabe que quando eles fizeram isso, eles não estavam pensando que em um futuro eles poderiam fazer um crossover onde esses personagens precisariam aparecer no mesmo lugar. Até porque a gente sabe que as intenções dos criadores era terminar com a franquia na temporada de espaço. Mas como eu já falei, outra solução mega simples teria sido deixar esse episódio de lado. Isso leva a gente para a questão de que como esses personagens conseguem usar os uniformes que eles precisam quando eles querem. É claro que a gente sabe que essa possibilidade se chama roteiro, mas a lógica, onde fica nisso? Morreu. É claro que a gente sabe que o Tommy é fodão. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre a trajetória desse personagem dentro e fora da série. E lá eu contei o que aconteceu em sua vida até mesmo depois que ele fez parte da última temporada que ele apareceu, que no caso foi Dino Trovão. Depois você pode ir lá conferir esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você poder ir assistir. Mas voltando e ainda entrando um pouco na questão anterior. Isso aqui não faz muito sentido, porque em um crossover X, o Tommy aparece usando o uniforme de Zell. Já no outro, ele aparece usando um uniforme de Turbo. E do nada ele me aparece usando os poderes que a própria franquia já tinha estabelecido que tinha acabado. E levando isso em consideração, talvez isso faz com que a gente perceba que uma vez que eles usem determinados uniformes e poderes, por mais que esses poderes se esgotem em algum momento, eles tenham que passar ele adiante, eles acabam meio que conectados com essas habilidades e nunca mais deixem de poder usar elas. Pelo menos essa é uma justificativa que eu criei, porque a série nunca deu essa resposta. O fato é que independente de tudo que eu citei até aqui, no final o que importa é que Power Ranger já faz parte da nossa história. E que no final nenhuma incoerência ou furo de roteiro pode minar o apego emocional que essa franquia maravilhosa causou em nossa vida. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte Power Rangers, séries, filmes, desenhos e quadrinhos, porque aqui eu falo sobre tudo isso. Além disso, eu já tenho alguns vídeos sobre Power Rangers aqui no canal, inclusive com a playlist própria para eles. Eu vou deixar ela aparecendo aqui na tela para você poder ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!